Aqui acontece uma transformação ou uma transição significativa no ministério de Jesus. Mais ou menos, Jesus está pregando por mais ou menos 2 anos já do seu ministério. E agora ele vai deixar os lugares onde ele estabeleceu o seu ministério, que é a cidade de Cafarnaum, e ele vai deixar passar por Nazaré, e agora a Bíblia diz aqui que ele, rejeitado na sua cidade de Nazaré, ele percorre as aldeias vizinhas a Nazaré para ensinar a palavra de Deus. Na verdade, Jesus vai ter apenas alguns meses na Galileia, e então ele vai descer para a Judéia por aproximadamente mais um ano, o último ano do seu ministério, e então ele vai morrer. Mais ou menos já se passaram 2 anos. Ele está no auge do seu ministério, multidões estão cercando Jesus por onde ele vai. O tempo está curto agora, ele tem pouco tempo para pregar a palavra e ministrar às pessoas. E ele escolhera dentre todos os seus discípulos, as pessoas que o seguiam desde o princípio, ele escolhera agora, 1 ano depois de ministério, ele escolhera 12 para estarem mais próximos dele, e para ele treinar estas pessoas que vão ficar no seu lugar. E agora é a hora de ele enviar estes 12, há muitos lugares que ele não vai conseguir mais ir, e agora ele precisa se reproduzir em outras pessoas, ele precisa agora reproduzir-se, enviar estes homens para pregarem o evangelho em aldeias em que ele não vai poder estar lá. Até agora só ele prega. Até agora só Jesus expulsou demônios, até agora só Jesus curou os enfermos, e agora é hora de ele enviar os 12 para levar a mensagem. Ele precisa de rapidez, o tempo está curto, ele precisa alcançar mais cidades, e a maneira que ele vê de alcançar mais cidades é atribuir a estes 12 autoridade. Ele já havia dado autoridade no capítulo 13, mas você pode ter autoridade e ainda não usar a autoridade. Todos nós temos autoridade para expulsar demônios e curar os doentes, mas às vezes a gente não está usando esta autoridade, está guardada dentro da gente, e os discípulos já tinham autoridade, mas agora é a hora de eles exercerem esta autoridade, é hora de eles saírem e expulsarem demônios e curarem os doentes. Eles nunca haviam expulsado demônios antes, e eles também não haviam curado doentes antes, e eles também não haviam pregado a palavra antes. Agora Jesus está fazendo deles pregadores da palavra. E Jesus os separa de 2 em 2. E Jesus vai enviá-los em dupla, e isto tem um ensino para nós de que não é bom estar sozinho. Porque se um cair, o outro levanta. Evidentemente, no ministério, principalmente, não é bom estar sozinho, porque às vezes você vai passar por lutas, na sua vida também, você vai passar por lutas, momentos de desânimo, momentos de provações, momentos que você vai querer desistir, momentos que você vai precisar de conselho, vai precisar de oração, vai precisar de alguém que esteja ao seu lado. Jesus sabia disto, Jesus sabia que haveriam cidades que as portas estariam fechadas, e às vezes sozinho é mais difícil, às vezes é importante a gente ter alguém do nosso lado, que nos incentive, que ore por nós, que nos abençoe, que a gente possa pedir conselhos, que a gente possa receber ajuda. É difícil às vezes a pessoa ficar sozinho na vida. Esta semana mesmo, acho que antes de ontem, eu falo com pastores do estado de São Paulo inteiro, quase que todos os dias, e ontem um pastor aqui de uma cidade próxima de Indaiatuba, o presidente do conselho de pastores, colocou a foto lá no nosso grupo de um pastor da Assembleia de Deus que se suicidou esta semana. A gente tem visto isso com uma certa frequência, de pastores se suicidarem. Eu estava conversando com eles, que às vezes o ministério é difícil, às vezes o ministério é solitário, às vezes tem tantas lutas, tantos problemas, tantos ataques do diabo. O pastor, ele é alvo do
diabo o tempo inteiro, e às vezes a pessoa está sozinha, e isto é um problema. E na verdade, na nossa vida, nós precisamos de alguém às vezes para quem a gente chora, alguém para rir junto, alguém para orar por nós, alguém para levantar os nossos braços, alguém para falar: olha, fica firme, Deus vai te ajudar, Deus está com você. E Jesus já falou para eles, olha, Jesus dividiu em 6 grupos, de 2 em 2, e enviou as cidades, as aldeias da Galileia. Jesus queria encher a Galileia com a mensagem do reino de Deus e levar pessoas a conhecerem a Deus. E envia-os de 2 em 2. Eles eram homens comuns, não havia nada de especial neles. Eles eram, na grande maioria, pescadores, todos eles galileus, todos eles, exceto Judas Iscariotes, que era da Judeia, todos os outros eram da Galileia, de Betsaida, e de cidades ali na beira do mar da Galileia. Eles não tiveram nenhum treinamento em seminário, nenhuma preparação na religião lá em Jerusalém. Eles eram pessoas comuns, mas que criam em Deus, e estavam ao lado de Jesus, e viram Jesus fazer, viram Jesus pregar, viram Jesus falar, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus curar os doentes. E agora o Senhor fala para eles: olha, vocês vão e façam a mesma coisa que eu fiz. E a Bíblia diz que eles obedecem e eles saem. Jesus falou: eu vou dar a vocês autoridade. Jesus deu a eles autoridade. A palavra exousia, que é a mesma palavra que está lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É poder sobrenatural, é força. Esta palavra significa competência, força, controle. Eu dou a vocês a capacidade, o controle, a competência, a força para irem e fazerem. Evidentemente que eu estava comentando com os irmãos hoje cedo, é claro que se eu sou audiência de Jesus, eu estou andando com Jesus por 2 anos, e Jesus está ensinando, e o meu coração está ardendo, eu estou pregando, eu estou entendendo a palavra. Eu anotei, agora eu vou pregar os sermões de Jesus pela Galileia fora. Acho que os discípulos, Pedro falou: opa, eu vou pregar o que Jesus falou na sinagoga aquele dia, eu vou usar o esboço dele. E eles saem para pregar e fazer a obra de Deus. E sabe uma coisa que eu vejo aqui muito importante? É que Deus tem o tempo certo, perfeito. Sempre Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas, meu amado. A gente às vezes não entende isso daí, e a gente às vezes pergunta para Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, e nós precisamos saber disto. Você pode perguntar: bom, por que Jesus pregou 3 anos e meio e não 10? Por que Jesus começou o ministério dele com 30 anos? Ele poderia ter começado com 22. Eu comecei o meu ministério com 20 anos e para 21 anos. Por que Jesus não começou o ministério dele com 20 anos, ao invés de começar com 30 anos? Por que Deus não começou a usar a Moisés com 20 anos, ao invés de Moisés começar o seu ministério com 80 anos? Quem é numa sã consciência como nós pensamos o seguinte: se eu for começar, eu quero começar cedo. Eu não vou começar com 80 anos. 80 anos eu estou quase no fim da minha vida. Mas Deus começou. Moisés foi libertar a Israel quando ele tinha 80 anos, porque o tempo de Deus é sempre perfeito e Deus sabe o que faz. A gente coloca tempos, mas Deus não. As coisas são diferentes. E agora é a hora. Agora é a hora. Você acha, meu amado, você acha que eles estavam preparados aos olhos dos homens? Se 1 ano e meio depois, quando Jesus foi crucificado, todos eles correram, esconderam-se com medo. Mas agora, 1 ano e meio antes, Jesus fala para eles: olha, eu dei autoridade para vocês, e vocês vão sair de cidade em cidade, vão de 2 em 2, e vocês vão pregar, e vocês vão curar os doentes, e vocês vão expulsar os demônios, e vocês vão estar juntos. Se um desanimar, o outro fortalece.
acontece, se um ficar abatido, o outro anima, e eu não sei quanto tempo eles exerceram este trabalho, mas evidentemente não foram uma semana ou duas, talvez eles se apartaram de Jesus por 2 meses, 3 meses, Jesus iria ainda pregar na Galileia por alguns meses, e havia aldeias que Jesus não iria conseguir entrar por causa da multidão que o cerca, mas os discípulos eles vão de 2 em 2, 6 cidades, 6 vilas de cada vez, e eles vão passando de vila em vila, fazendo aquilo que Jesus fazia. Jesus se reproduziu na vida deles, e eles foram em obediência ao Senhor, e pregaram o Evangelho nestas cidades aí. E talvez algum deles podia pensar, ou a gente pode pensar, bom, eles não tinham capacidade ainda, mas na verdade não era pela capacidade deles, e sim pela capacidade de Deus. Não somos nós, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele. A obra é dele, tem tudo a ver com Ele. Não é pela minha capacidade, ou pela tua capacidade, pela minha habilidade, ou pela minha inteligência, ou pela minha esperteza, ou pela minha sabedoria, mas é pela capacidade, pela força, pela unção de Deus que as coisas acontecem. E o Senhor falou, eu dei a vocês autoridade, agora vocês vão e façam. E eles obedeceram, eles acreditaram no que o Senhor falou para eles. Vocês acham que eles eram grandes homens de fé? Não, quando Jesus ressuscitou, ninguém acreditou que Jesus ressuscitou, mas na verdade eles obedeceram. Na verdade, querido, coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida quando você obedecer a Deus. Coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida, não é por quem você é, mas é sim por quem Deus é, e Deus ordenou para a gente fazer as coisas e ir por todo mundo, não porque Deus falou, não, você é capaz, não, é porque Deus é capaz. E pode usar as nossas vidas como Ele quiser. O que nós precisamos, eles já tinham recebido em Marcos 3, Jesus já havia falado para eles, olha, eu dei autoridade para vocês expulsarem demônios e curarem os enfermos, mas eles nunca expulsaram demônios e nunca curaram os enfermos. Por quê? Porque eles estavam ao lado de Jesus o tempo inteiro, e só deixando Jesus fazer as coisas. Mas agora é um tempo diferente, vai haver uma transição grande no ministério. Agora Jesus vai treiná-los a fazer, porque daqui a 1 ano e meio Jesus não vai mais estar fisicamente com eles, e alguém vai ter que fazer, e nós precisamos, é isto que o Senhor quer fazer através da minha vida e da sua vida, meu amado. Sabe o que Jesus quer fazer? Se reproduzir em nós. Hoje não são mais 12, mais para frente Jesus iria não só enviar 12, Jesus iria enviar 70. Hoje não são mais 70, hoje são milhões e milhões, e o Senhor quer se reproduzir na minha vida e na sua vida, para abençoar as cidades, abençoar, alcançar pessoas, levar pessoas para o reino de Deus, lá no trabalho onde nós estamos. Isto é importante, nós temos que saber, não adianta nós guardarmos esta unção para nós, não adianta nós guardarmos a autoridade que Deus deu para nós, e falar, oh que bênção, ir para a igreja, ouvir a palavra. Não, o Senhor quer que a gente saia para as ruas, para os campos, para os becos, para as vilas, para as ruelas, para a universidade, para a empresa, para o trabalho, e reproduza lá, porque Ele já deu a nós autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e desfazermos toda obra maligna, e Ele deu a mim e a você. Mas pastor, eu sou novo convertido. Ele deu a mim e a você autoridade para expulsar demônios, curar os doentes e fazer a sua obra aqui nesta terra, meu amado. É isso que Ele nos manda fazer. Agora há uma lição muito importante que Ele quer que eles aprendam. Vocês estão aqui comigo? Há uma lição muito importante que Jesus quer que os seus discípulos aprendam, e que Ele quer que eu e você aprendamos também. Ele quer que a gente aprenda uma lição. Dependência de Deus na nossa vida. Eu e você estamos na escola de Deus. E Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a nossa fé cresça. Deus quer que a gente cresça na prática da confiança.
Porque olha só, Jesus fala para eles no versículo 8, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto uma vara, um bordão, nem pão, nem bolsa, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Olha só, Jesus falou para eles, vocês vão, eu não sei quanto tempo, 2 meses, 3 meses, que eles ficaram percorrendo a Galileia. Vocês vão, mas vocês não vão levar uma bolsa, vocês não vão levar um pedaço de pão, vocês não vão levar um dinheiro, vocês não vão levar 2 roupas, você vai com a roupa do corpo, sua camisa, sua calça, você não vai levar mala, você não vai levar comida, você não vai levar dinheiro, nem cartão de crédito, você não vai levar a tua bolsa, a tua carteira, você não vai levar apenas uma sandália nos pés e apenas uma roupa do corpo, e vocês vão, e o Senhor estava querendo ensinar os seus discípulos e treinar os seus discípulos a não depender da ajuda do homem, a não depender da sua própria capacidade, mas eles precisavam aprender a depender de Deus. E Deus quer colocar você nessa escola. É verdade. Isso na minha vida já aconteceu tantas vezes. Vocês se lembram que eu contei para vocês que quando nós começamos nossa igreja, é difícil, vamos pagar um aluguel extremamente alto, não é fácil, e a gente ficava lá, e na televisão durante quantos e quantos anos, e lá na véspera, não tenho dinheiro, a gente orava, e eu falei para vocês que acho que o primeiro mês, o segundo mês da nossa igreja, nós estávamos na reunião de oração, eu e minha esposa, e vinha uma molecadinha lá, uma criançada, 7, 8 crianças, e a gente orava, buscava a Deus, ali 4, 5 irmãos, lá no quarto andar do predinho, e chegou um irmão lá, depois da reunião de oração, e entregou um envelope para mim, falou, pastor, eu estou passando aqui para pagar o aluguel, para dar o meu dízimo, entregou um envelope na minha mão ali depois do culto, na frente do púlpito, e foi embora, e depois quando eu contei o dinheiro do envelope, era o aluguel do dia seguinte, que a gente tinha que pagar, e não tinha dinheiro para pagar, e eu fui lá e paguei, que vitória maravilhosa! Eu falei para vocês que no mês seguinte estava a mesma situação, sem dinheiro. Quarta-feira, eu e minha esposa, nós orando, buscando a Deus lá, e a gente tinha que pagar o aluguel, era 2 dias depois, eu acho que não tínhamos dinheiro novamente, e o culto terminou. E quando terminou a reunião de oração ali, eu olhei e o irmão apareceu na escada, no 4º andar. O mesmo irmão, no mês seguinte, apareceu ali na porta e veio no corredor. Na hora o diabo falou na minha cabeça, a salvação chegou. Mas na hora o Espírito Santo falou no meu coração, nunca olhe e espere do homem. Sempre olhe para mim. O irmão veio ali na frente, me abraçou, falou, ô pastor, só passei aqui para dar um abraço, saí do meu trabalho, e estava passando aqui em frente, falei, deixa eu dar um abraço no pastor Edson, e me abraçou e foi embora. E não deu nada. Mas ainda bem que o Espírito Santo já tinha falado no meu coração antes, não espere no homem. Sabe por quê? Porque Deus coloca-nos nesta escola da vida para nós aprendermos a não depender de nada a não ser dele, meu amado. E o Senhor estava querendo treinar os seus 12 e falou, olha, vocês vão sair, vocês não levem um pedaço de pão para comer daqui 3 horas, vocês não vão levar uma bolsa com comida, batata, cebola para fazer no caminho, vocês não vão levar a bolsa só com uma vara na mão, não vão levar uma roupa extra, e vocês vão sair e daqui a 3 meses vocês voltam. Eles obedeceram, sem saber como é que vai suprir, e se faltar, e se não tiver, e se a fome vir. Queridos, Deus estava querendo ensiná-los, olha, vocês vão, quando eu dou uma ordem para ir, vocês vão, eu sou o supridor das necessidades de vocês, a hora que vocês precisarem eu vou estar lá, é tudo por Deus, é tudo dele, para ele, não é por tua causa, não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, é o Senhor, eu vou com vocês, e se o Senhor prometeu que iria suprir cada uma das necessidades,
O que eu preciso fazer é confiar nele, meu amado. É isto que ele estava querendo ensinar para os seus discípulos. Vai pela fé, confia em mim, eu vou fazer. Eles foram. Estavam sendo treinados pelo Senhor. Era a hora. Sabe, quando a gente lê a história de Israel, olha só, Israel saiu do Egito, através de lá Moisés, foi usado por Deus, passaram pelo Mar Vermelho, em seco, o mar voltou quando eles atravessaram, caiu matando o exército de Faraó, eles atravessaram do outro lado, cantaram, louvaram a Deus e gritaram louvores ao Senhor, começaram a caminhar pelo deserto, eles estavam com sede, viram um lugar de água, eles foram com tudo para beber água, mas a água era ruim demais, era amarga, eles até chamaram aquele lugar de Mara, que significa amarga. Aqui que nós vamos fazer? Estamos com sede. Moisés pega um galho de árvore e joga na água, e então fala, podem beber a água, e a mesma água que era amarga, quando a árvore, o galho caiu lá, eles foram lá e beberam, e a água estava boa, água doce, beberam. Um mês passou. E eles saíram do cântico da travessia do Mar Vermelho, e um mês depois eles estavam murmurando, reclamando, porque eles estavam com fome no deserto, e eles começaram a murmurar e a falar uns para o outro. Lá em Êxodo 16, no versículo 3, eles falaram, quem nos dera tivéssemos morrido no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar. Olha, quem nos dera nós tivéssemos morrido em frente àquelas panelas de carne, comendo pão, e nós estamos aqui neste deserto, e reclamaram de Moisés. Eles saíram tão rapidamente do cântico para a reclamação. Sabe, queridos, a gente pode fazer duas coisas nos momentos de dificuldades em nossa vida: ou nós vamos murmurar e reclamar, ou nós vamos confiar em Deus. Você escolhe o que você quer. Uma das duas coisas você vai fazer. Ou você vai ficar um murmurador e reclamando das coisas que você não tem, o que aconteceu, a pandemia, isto e aquilo, o que eu vou fazer na vida, e gritando contra um, gritando contra o governo, e praguejando este, e praguejando aquele. Querido, você não depende do governo, você não depende de prefeito, você não depende do governador, você não depende do presidente, você depende de Deus. Porque amanhã governos mudam, presidentes mudam, governadores mudam, prefeitos mudam, autoridades mudam, Deus não muda. Não é de homens que nós precisamos depender. Hoje, olha só, hoje você tem um negócio próspero, hoje você ganha muito dinheiro. Você viu este ano aqui que de repente tudo mudou? Você confiava no seu trabalho, de repente perdeu o trabalho. Você confiava que você tinha 10 lojas, de repente teve que fechar as 10 lojas. Você confiava na sua poupança e de repente a bolsa cai, o seu dinheiro está na bolsa, a bolsa explode. De um dia para o outro você não tem mais nada. Perdeu tudo. Você tinha 100 funcionários e agora não tem nenhum. A vida pode mudar. Eu não dependo disso. Deus quer que eu aprenda a depender dele. Ele não muda. O Senhor não mudo. Eu não mudo. Eu tenho que aprender. Israel estava lá e eles começaram a reclamar. As coisas não eram bem assim, sabe? Porque eles eram escravos no Egito. Eles não estavam lá com panelões cheios de carne, pão a fartar. Na verdade, eles saíram do Egito porque eles não aguentavam mais. Eles começaram a clamar ao Senhor: Senhor, nos livra! Se esqueceram disto. E agora eles estão falando e reclamando, falando: que saudade das panelonas, eu queria morrer em frente à panela, queria morrer comendo aquele churrasco, aí sim a vida era boa, eu não sabia, eu era feliz e não sabia. Querido, quando a gente está com Deus, a gente é feliz sempre, qualquer situação, circunstância. Sou feliz com Jesus. Mas o Senhor falou para Moisés: olha, eles querem carne, eu vou dar carne para eles hoje à tarde, eu vou dar pão para eles a partir de agora. E naquela tarde caiu aves dos céus, codornizes dos céus, e eles comeram carne a fartar.
E no dia seguinte, quando eles levantaram, e o orvalho caiu sobre a terra, e eles olharam aquilo lá, e eles viram que sobre a terra havia como que umas escamas de peixe branquinha. E Moisés falou: você escolhe isso daí, um gomer, uma medida para cada pessoa. Uma família que tem 4 pessoas, pegam 4 gomers. Uma família que tem 10, pegam 10 gomers. E vocês só pegam para o dia, só para hoje. Porque Deus falou para pegar só para hoje? Para que eles aprendessem a depender do Senhor amanhã, meu amado. Amanhã. Mas puxa vida, estou vendo tanta comida. Deus falou para pegar só para hoje, eu vou pegar para amanhã também. Você acha que não teve ninguém lá que falou: não, vou pegar um pouquinho a mais? E pegou. E no dia seguinte de manhã, ele foi abrir aquela comida que sobrou do dia anterior. O que acontecera? Estava podre, mofada. Porque o Senhor queria ensinar a mesma coisa que Jesus está querendo ensinar aos seus apóstolos aqui, a depender hoje. Você prestou atenção na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá. Eu queria tanto que Deus desse o pão nosso de cada dia para 2022 já. Sim, a Bíblia nos ensina a guardar. Olha para a formiga, no verão ela guarda para o inverno. A gente tem que guardar, é ótimo guardar. Deus quer que você guarde para amanhã. Deus quer que você se prepare para a aposentadoria. Mas a vida pode mudar radicalmente de uma hora para outra, meu amado. Se a tua confiança está no dinheiro, a tua confiança está no homem, uma hora você pode ficar na mão. Nossa confiança está no Senhor. O meu Deus, Paulo falou, meu Deus há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Esta é a nossa confiança. Paulo, ele falou: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tento eu sei ser humilhado, como eu sei ser exaltado. Em todas as coisas eu já tive experiência, a ter fartura, a não ter nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me fortalece em cada situação da minha vida. E ele estava querendo ensinar os seus discípulos a depender dele. A depender dele, é isto que ele quer que eu e você aprendamos, meu amado, em nossa vida. Mas eu sei que não é fácil. Eu passo por isso muitas vezes. Às vezes eu estou debaixo de tanta pressão que vocês não imaginam. Você não passa na tua cabeça. Às vezes nem na cabeça da minha esposa. Às vezes eu não falo coisas para ela. Às vezes, não que eu não conte nada, conta a vida. Ela sabe da minha vida. Mas às vezes eu acordo 3 horas da manhã, 3:30 da manhã. Minha cabeça parece que vai estourar. E às vezes preocupações com tantas coisas que eu preciso resolver com relação à igreja, coisas, às vezes é um peso além do que às vezes eu consigo, além do que tem o diabo que vai lá e manda, aquela noite ele resolveu mandar um exército de demônios para falar na minha cabeça, para querer mexer com as minhas emoções. E às vezes eu levanto, eu vou lá para o quarto onde o Wesley dormia, e eu começo a orar em línguas estranhas, e de repente o Espírito Santo parece que vai, explode aquela bolha do diabo, e eu me sinto um gigante. É verdade. E aquelas dificuldades parecem ser insignificantes. Aquelas dificuldades parecem que não são nada. Todos nós, nesta pandemia, passamos por alguns momentos difíceis, queridos. Tantas lojas fecharam, igrejas fecharam, porque não conseguiram pagar o aluguel. Tiveram que entregar prédio. Nós, além da pandemia, nós tivemos uma enchente aqui, que perdemos tudo que estava a menos de 1,5 metro aqui, nós perdemos. Essa cadeira que você está sentado, a maioria delas, se você for olhar nos cantos lá, estão todas de ponta cabeça, que está escuro, você não vê. Todas quebradas. Tem amontoado de cadeira nos cantos aqui do salão, todas quebradas. Se você forçar para trás, aí você cai para trás, quebra a cadeira. Porque apodreceu a madeira do encosto, e a madeira que você está sentado apodreceu por causa da água que cobriu tudo isso daqui. O berçário está reformando, porque cobriu tudo, acabou com todos os berços, brinquedos dos bebês lá, acabou com tudo. O galpão cobriu o púlpito, acabou com carpete, caixa de som, essas caixas de som todas aqui, lá na parte infantil, acabou com tudo que tinha 1 metro para baixo.
Só de cadeira aqui nós temos mais de R$1 milhão. E aí tem uma pandemia e eu prego para a igreja vazia por 3 meses. Você acha que o diabo me deixou sossegado? Você acha que de madrugada o diabo não falava? Você está lascado. Você acha que o diabo não enchia a minha cabeça e me vinha às vezes emoções de falar, quer saber, eu vou sumir. Você acha que não vinha na minha cabeça a vontade de falar, quer saber, eu cansei. Estou com 60 anos. Falei para minha esposa até ontem. Parece que agora, de repente, todo mundo ficou idoso. Porque eu ia no shopping center, olhava lá, tinha 20 vagas para idoso. Ontem eu fui lá, rodei, falei, não, mas a minha vaga está garantida. Fui lá na parte do idoso, estava lotado. E eu com o cartão na mão. Não tinha vaga. Ah, Senhor, às vezes o diabo fala, 40 anos que eu prego toda semana. 40 anos. E aí de madrugada você vem tantas coisas para fazer, como que vamos comprar cadeira, como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo, como vamos trocar som, como vamos fazer isso, como vem fazer aquilo, aluguel para cá, aluguel subiu, o preço é isso e aquilo. Você acha que não tem? Claro que tem. Mas a gente tem que aprender o seguinte, tem tudo a ver com Ele. Israel passou pelo deserto e Deus supriu todos os dias. Eles ficaram 40 anos no deserto e o sapato deles não furou, a roupa não ficou velha. E Jesus falou para eles, olha, vocês não levem um pedaço de pão, não leve nada na bolsa, não leve nem bolsa, não leve dinheiro nenhum, vão com a roupa do corpo, porque o Senhor queria que eles aprendessem a depender deles e não de homens. Não de homens. Não de homens. Eu falo para você que eu sempre tenho a minha consciência tranquila diante de Deus, eu durmo em paz. Eu nunca bajulei gente rica aqui da igreja, nunca bajulei gente se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Está aqui feliz, amém, se não está, pode ir para outro lugar. Deus sabe do meu coração. Então, meu amado, a gente não depende de pessoas, a gente depende de Deus, sim. E Deus estava querendo, Jesus estava querendo ensinar isso para eles. Israel ficou no deserto 40 anos e todos os dias eles iam pegar lá o maná, lá para comer todos os dias. E eles passaram e Deus supriu, e Deus abençoou, é isso que Ele quer fazer. E Jesus quer ensinar isto, dependa dEle, dependa de Deus, dependa do Senhor. Você perdeu o emprego, dependa de Deus. Deus vai abrir uma porta de alguma maneira, sobrenatural. Você não entende como, mas Ele vai fazer, meu amado. Ele vai suprir, você está aqui até hoje. Isto é prova de que Deus é bom, meu amado. Você tomou café da manhã, você comeu. Falei para vocês que Deus falou para a gente entrar no ministério, nós fomos. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Nós fomos para o sul do país e às vezes eu penso que eu fui realmente pela nossa vontade, pelo nosso desejo de fazer as coisas e fomos para lá e chegamos, nós não tínhamos dinheiro para pregar. Eu fui para ser pastor de uma igreja, mas depois acabei não sendo pastor lá, enfim, e fui ser co-pastor de uma igreja grande lá, mas nós chegamos, não tínhamos nada, e teve dia que a gente não tinha nem o que comer, mas nós éramos felizes, e a minha esposa nunca reclamou, nunca falou, querido, o que nós vamos comer hoje, o que nós vamos comer amanhã, nunca falou. Ela lavava a fralda, nós não tínhamos máquina de lavar roupa, não tinha filmadora, não tinha televisão, não tinha secadora, não tinha lava-louça, não tinha nada. A gente simplesmente lavava louça juntos e era bom demais. E Deus sempre foi fiel. Eu contei para vocês, fui pregar num lugar, não tinha leite, ela bateu leite condensado, não tinha comida, bateu leite condensado lá com água, não me lembro mais o que foi, para dar para o Wesley, que era bebê. E eu aproveitei, tomei um pouquinho também, que eu tinha que pregar. Mas me deu uma dor de barriga a hora que eu fui pregar, que você não imagina. Mas estou vivo. Estou até precisando emagrecer.
Deus nos sustentou. Na vida você passa por altos, passa por algumas vezes até por baixo. Às vezes você passa pelas montanhas, algumas vezes você passa pelos vales, mas Deus é o mesmo, meu amado. O Senhor nosso Deus é o Deus das montanhas, o Senhor nosso Deus é o Deus dos vales, o Senhor nosso Deus é o Deus quando há abundância, o Senhor nosso Deus é o Deus quando você não tem nada. E Ele prometeu que iria suprir cada uma das suas necessidades, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas e a sua palavra, meu amado. É isso que Ele estava querendo ensinar aos seus discípulos aqui. Terceira coisa, Deus já tem uma porta aberta antes de você ver. Você acredita nisto? Jesus falou o seguinte para eles no versículo 10, e falou assim para eles: olha, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Quando você entrar numa casa, fique lá. O que Jesus estava dizendo para eles? Alguma casa vocês vão entrar. Eles saíram, não sabiam para onde iam, não sabiam o que comer. Mas Jesus estava dizendo para eles: olha, antes de vocês irem, já tem casa preparada que vão receber vocês, e quando vocês entrarem, fique lá até a hora de vocês irem embora. Porque antes de você ter uma porta aberta, Deus já tem a porta aberta para você. Antes de você saber da solução, Deus já preparou a solução. Deus já foi antes de você. Tem gente que acredita tolamente, que teologia fraca. Me desculpe. Eu não quero essa teologia para mim. Gente inteligente, tem pastor inteligente que defende esta teologia. De que por causa do livre-arbítrio do homem, Deus não sabe o futuro. Porque Deus deu você a capacidade de escolher, Deus não sabe o que você vai escolher. Que tolice, Deus sabe tudo. Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não é porque Deus predestina, eu não creio na predestinação. Mas eu creio que Deus te dá o livre-arbítrio, mas a onisciência de Deus sabe o que você vai escolher. Ele sabe o que você vai escolher. Ele sabe as decisões que você vai tomar. E Ele te dá a liberdade para tomar. Ele tenta influenciar você, mas Ele dá a você a liberdade de escolher se você quer ou não servi-lo. Ele não quer marionetes. Mas, antes de você ir, o Senhor mandou você. Ele já preparou para você. Ele já preparou uma casa. Olha, Pedro, fica tranquilo que quando vocês entrarem em uma casa, fiquem lá. Deus já preparou. Há uma porta aberta que você ainda não viu. Por isso que eu creio no futuro, eu creio no amanhã, eu creio no melhor, eu creio que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, eu creio que Deus já preparou amanhã para mim e para você, meu amado. Se a gente morrer, é porque chegou a hora, era a hora de Deus para a minha vida, eu não poderia fazer mais nada, eu cumpri a carreira, eu terminei a carreira, o importante é eu guardar a fé, era a minha hora, o tempo de Deus para mim. Deus falou: Edson, você vai viver 60 anos, 50 anos, 30 anos, 80 anos, 90 anos, chegou aquele dia, era o meu dia. Eu confio em Deus. Deus vai preparar o teu amanhã. Deus já está lá. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo de morrer de fome. Davi, ele falou: olha, hoje eu sou velho, mas eu já fui moço, eu jamais vi o justo, a sua descendência mendigar o pão. O Senhor sempre está cuidando dos seus. Jesus, ele falou: olha, não andem preocupados com o dia de amanhã, não andem os gentios que se preocupam destas coisas. O vosso Pai Celeste, Ele sabe do que vocês precisam, do comer, do beber, do vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai dar para você, meu amado. Algumas vezes você vai agradecer a Deus ali diante de um prato de arroz, que você vai dividir com a tua esposa, com os teus filhos, e às vezes vai falar que nem está com tanta fome assim, e você vai dividir aquele pouco de comida, e você dá graças a Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos deu sustento, e seja grato e aprenda a viver quando você tem pouquinho, porque quem continua sendo fiel no pouco, um dia Deus vai colocá-lo sobre o muito. É promessa da palavra dele, meu amado. E a porta que você não está vendo hoje com os seus olhos, e parece que está tudo escuro, e parece que o mundo caiu sobre você, e parece que abriu um buraco, e você está caindo neste buraco, e você não vê uma solução, não vê uma saída. Deus já tem uma casa, Deus já tem uma porta aberta, Deus já tem um negócio preparado para você, que os teus olhos naturais não estão vendo hoje, mas o Senhor dos exércitos está vendo, meu amado. Jeová Jireh está vendo. Na verdade,
Quando a gente lê a Bíblia, eu tenho que correr aqui, quando a gente lê a Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, Abraão, ele vai com o seu filho Isaque, vai oferecê-lo em holocausto, e o seu filho pergunta para o seu pai: pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós temos o fogo, temos o machado, temos o cutelo, temos a lenha, mas e o cordeiro? E Abraão falou: Deus preparará para si, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Abraão colocou o seu filho Isaque sobre o altar, colocou a lenha, pegou o fogo, pegou o machado para cortar a cabeça do seu filho e oferecê-lo ao Senhor. E quando ele levanta, o anjo bradou: para, Abraão, eu sei agora que você crê e você me obedece. E a Bíblia diz que Abraão, levantando os olhos, ele viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Antes dele levantar o machado, o carneiro já estava lá esperando, porque Deus vai antes da gente. José foi para o Egito, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ficou lá no poço. Tiraram, venderam ele para os ismaelitas. Ele foi para a casa de Potifar. Ele foi fiel a Deus. Um dia a mulher de Potifar deu em cima dele. Ele falou: eu não vou trair o meu Senhor. Eu não vou pecar contra o meu Deus. A mulher fez um escândalo acusando-o injustamente a José. O patrão chegou, coronel, general do exército, bravo, irado, mandou prender a José. José foi para a prisão. Ficou 13 anos nesta vida. Poderia pensar, acabou tudo. Mas Deus já havia ido antes dele, Deus já havia preparado as coisas antes, porque Deus vai antes da gente. Quando Jacó morreu e os seus irmãos, os irmãos de José ficaram com medo, José pode nos matar. Em Gênesis 45:5, José ele fala: agora pois não vos entristeçais por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele entendeu que Deus controla tudo. Não foi por vocês me enviarem, Deus que me enviou. Não foi vocês, foi Deus. Deus foi antes da gente. Quarta coisa, saiba que na vida haverá aceitação e rejeição. Não pense que todos vão te amar. Jesus falou para eles no versículo 11: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Olha, se não ouvirem vocês numa cidade, não se espantem, porque a vida é de aceitação e rejeição, meu amado. Sabe, eu aprendi uma coisa, na minha vida eu aprendi uma coisa ao longo dos anos. Ontem eu coloquei uma postagem lá no meu Facebook. Eu não fico triste, pode descer a lenha em mim, pode falar que eu sou cego, pode falar, você se vendeu, por acaso teu filho quer ser político. Querido, já falei para você, se um dia eu ser candidato, não vote em mim que eu estou desviado, Deus me chamou para ser político. Eu sou pastor, me honro de ser pastor. Para mim, o chamado de Deus vale mais do que ser presidente da república. Amo o que Deus me chamou para fazer. Agora, se me criticarem, se me xingarem, se admiradores me deixarem de admirar, é simples, eu bano a pessoa do meu Facebook. Tirei um monte de admiradores meu ontem. E vou tirar mais, hein? Vai falar coisa que não deve ser da igreja, eu tiro você. É meu, eu falo o que eu quero. Você não fala o que você quer no seu Facebook? No meu eu falo o que eu quero e ponto final. Não gostou, não curta. Eu não estou atrás da curtida de ninguém. Oxalá. E não estou bravo, hein? E não estou bravo. Não estou bravo com ninguém, não. E nem falei que vou votar nesse, naquele outro, nada. Qual que é o pecado de ouvir o prefeito da cidade? É errado? Não, temos que ouvi-lo sim. Eu tenho a chance de ouvi-lo? Você não tem, eu tenho. Eu posso chegar e fazer pergunta, por causa disso. Acabou. Se ele quer falar a verdade, mentir, aí é problema dele. Se eu vou votar nesse, naquele outro, é problema meu também. Voto em que eu quiser. Se eu quero votar no Papa para prefeito de São Paulo, eu vou lá e voto. Escrevo lá embaixo, não tem um quadradinho, escrevo lá Papa e coloco o nome dele lá. Ué, antigamente se fazia muito isso, né? O cara votava no cachorro dele, punha lá, quem vai votar? Totó. E punha um X lá. Votava no Totó. Teve Totó que ganhou do que foi eleito. Teve eleição que deu mais Totó do que o candidato.
Então, querido, você sabe, a gente tem que aprender o seguinte, que Jesus estava ensinando: tem lugar que vão te receber e vão te dar comida, tem lugar que vão dar um pontapé em você. É assim o ministério, é assim a vida, é assim ser pastor. Tem gente que quer ser pastor para receber aplausos só. Os mesmos que podem aplaudir você hoje, amanhã podem gritar: solta Barrabás. Querido, na nossa vida nós temos que saber o seguinte, que haverá portas abertas e haverá portas fechadas. E às vezes as portas fechadas são livramento do Senhor para a sua vida, meu amado. Jesus falou para eles: quando vocês entrarem numa cidade e ninguém receber, nenhuma casa, as portas se fecharem, vocês saiam de lá, sacode a poeira, dá a volta por cima. Sacode a poeira. Em Mateus, Jesus falou o seguinte, em Mateus 10:15, na passagem, diz assim: em verdade eu vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Menos rigor. Sabe, queridos, o que o Senhor está querendo nos ensinar é depender dEle. Não depende de prefeito, não depende de vereador, não depende de deputado, não depende do presidente da república, não depende do homem rico da igreja, não depende do milionário, não depende deste, não depende daquele, não depende do meu patrão, não dependo da lei que vai mudar, não dependo disso ou daquilo. Eu dependo do Senhor, e o Senhor é o meu Deus todo-poderoso, capaz de suprir cada uma das minhas necessidades de uma maneira gloriosa, sobrenatural. Eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus que abre porta e ninguém fecha, eu creio num Deus que fecha a porta e ninguém abre. A minha vida eu entreguei nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer na tua vida. E eu decidi fazer isso há mais de 40 anos atrás, e até hoje o Senhor nunca me decepcionou. Nunca o Senhor me decepcionou, em nada na minha vida, em nada na minha vida. Eu nunca cheguei para minha esposa e falei: pô, Deus está me decepcionando agora. Teve uma época que eu fiquei triste com Deus, é verdade. Teve uma época que eu fiquei até meio bravo com Deus. E teve uma época que até pensei: eu nunca mais quero ser pregador do evangelho. Por quê? Porque eu estava chateado. Confiava demais em pessoas. Está tudo maravilhoso. E de repente, a pessoa que comia no meu prato, de repente me dá um pontapé pelas costas. E eu fiquei triste com aquilo. E falei para Deus: Senhor, eu não quero isso não. Criança às vezes. Mas eu aprendi, sabe, queridos, que na vida é assim. Tem gente que vai te abraçar e tem gente que não vai te abraçar. Igreja, tem gente que hoje está aqui, acha o melhor lugar do mundo, e tem gente que amanhã sai e desce a lenha. O que eu vou fazer? Tem gente que a vida estava arrebentada quando chegou aqui, e hoje fala mal de mim na internet, porque eu votei no Bolsonaro. Ué, eu voto em quem eu quiser. É verdade, tem gente que me admirava e hoje acho que só me odeia. Tem gente que eu tive que excluir de Facebook meu, porque só entrava para descer a lenha, para mim trazer gente do PT na igreja. Eu falei: querido, eu não vou trazer, pronto. Não quero trazer ninguém. Ué, tem gente, aqui na igreja tem muita gente que gosta do Bolsonaro. Se eu falar algo do Bolsonaro, todo mundo vai achar eu o rei da cocada. Mas se amanhã eu falar mal, pronto, aí acabou o ministério. Te admirava, agora não te admiro mais. Por causa do político, querido. Você admira o pastor se ele votar no teu candidato? Se ele não votar no teu candidato, você não admira mais ele. Ué, estranho. Então, meu querido, Jesus sabia disto. Eu tenho que aprender a depender do Senhor na minha vida. É o Senhor. É o Senhor. Eu aprendi isso, que ninguém é de ninguém, sabe? Eu já conversei com pastores, queridos pastores. Eu sou presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Já tentei várias vezes deixar. Já falei, eu não vou ficar mais, Mas às vezes eu converso com pastores e eu falo: eu vou ficar. Quantos pastores já choraram para mim de serem traídos, de fechar igreja, de perderem coisas, de não ter o que comer. Não ter o que comer. E eu falar para eles: querido,
Às vezes ministério é assim, mas o Senhor te chamou, Ele prometeu, Ele vai suprir as necessidades, Ele vai abrir as portas. Se um lugar fechar as portas, vai para o outro lugar, Deus vai abrir as portas em outro lugar. Você tem chamado de Deus, você não desiste, você levanta a tua cabeça e você trabalha para o Senhor. Às vezes o diabo quer que você abaixe a tua cabeça, mas você levanta a tua cabeça. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Levanta a tua cabeça, creia no Senhor. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não fica caído no chão, não fica abatido, não tranque a porta do teu quarto achando que a vida acabou, não tranque a porta do teu quarto achando que acabou as possibilidades, não tem saída, porque você perdeu o emprego por causa da pandemia. O Senhor nosso Deus é maior do que a pandemia, meu amado. O Senhor nosso Deus é o Deus que controla o universo, controla a história. Antes de você nascer, Ele havia criado você e traçado um plano maravilhoso para a tua vida, meu amado. Então não desanime por causa das lutas. Deus vai antes de você e Ele conhece o teu amanhã, e o teu amanhã Deus já tem preparado, que será um amanhã maravilhoso, e eu creio nisso daí. O máximo que pode acontecer comigo é eu morrer e ir para o céu, e mais maravilhoso ainda é o céu, meu amado, do que a vida aqui nesta terra. Claro, eu sei disto. E os 12 foram e obedeceram. Com certeza a fé deles foi fortalecida, porque eles viram portas se abrindo, eles viram comida chegando, eles viram casas recebendo-os, e eles voltaram a Jesus, e eles contaram o relatório do que eles fizeram, e ensinaram. Eles nunca tinham ensinado na vida, primeira vez foram ensinaram. Eles expulsaram demônios, a Bíblia diz lá, muitos demônios, e eles curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Não era por eles, era tudo por Deus. Não era eles, era o Senhor. Não era eles, era o Espírito Santo. Eles eram normais, comuns, cheios de problemas, cheios de defeito, faltava fé muitas vezes, mas eles simplesmente obedeceram ao Senhor. E quando nós obedecemos, e nós falamos, sim Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, Deus vai abençoar a tua vida, meu amado. Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir as suas necessidades. Amém.